Olá, paz e bem. O evangelho deste domingo está em Lucas, capítulo 19, versículos 1 a 10. Enquanto Jesus está passando por Jericó, a caminho de Jerusalém, ele se encontra com um homem chamado Zaqueu. Essa história está relacionada com várias passagens anteriores do capítulo 18 de Lucas e até mesmo com outras passagens da Bíblia. Porém, eu quero me concentrar aqui em apenas 3 dessas relações. As 2 primeiras podem ser percebidas já no início da passagem, na forma como Zaqueu é descrito. Ele é chefe dos cobradores de impostos e ele é rico. Então, em primeiro lugar, Zaqueu é um cobrador de impostos, como o cobrador de impostos da parábola que Jesus contou no capítulo 18. Nessa parábola, um cobrador de impostos vai ao templo para orar, e os cobradores de impostos cobravam impostos dos outros judeus para entregá-los ao Império Romano, frequentemente roubando os seus compatriotas. Ao orar, o cobrador de impostos se reconhece como pecador e pede que Deus o perdoe. Assim, ele age de forma humilde, desprezando a si mesmo e confiando na justiça e misericórdia de Deus. Como resultado, ele é justificado ou transformado em um justo por Deus, porque se humilhou e dessa forma ele foi elevado. Em nossa passagem, Zaqueu é não apenas um cobrador de impostos, mas o chefe deles. Dá para se imaginar então que era ainda mais pecador e ladrão que um cobrador de impostos comum. E de fato, na passagem, ele é chamado de pecador pelas pessoas que o conhecem. Porém, Zaqueu se comporta de forma humilde, como o cobrador de impostos da parábola. Ele procura ver Jesus, que está passando por Jericó, mas não consegue porque ele era baixinho e havia uma multidão atrapalhando. Então ele sobe numa figueira para conseguir ver Jesus. Que humilhação, hein? Agora, essa atitude humilhante de Zaqueu lhe renderá bons frutos. Ele será transformado em um justo por Deus, como cobrador de impostos da parábola, o que nós veremos na continuação da passagem. E esse fato já está antecipado no próprio nome de Zaqueu, que significa puro ou justo. A humildade necessária para a justificação muitas vezes nos colocará em situações humilhantes. Se você é católico, você já passou por isso, e se você pensa em se tornar católico, também terá essa experiência. Seguir Jesus pode significar ser humilhado por parentes que lhe acham louco. Seguir Jesus pode significar ser zoado por colegas da faculdade que lhe acham muito certinho. Seguir Jesus pode significar perder um emprego incompatível com a sua fé e assim passar necessidade. Mas não se preocupe, porque Jesus também foi humilhado na cruz. Se você está passando por uma situação humilhante, você está nos passos de Jesus. Agora, em segundo lugar, Zaqueu é alguém rico, o que era de se esperar, já que ele é o chefe dos cobradores de impostos. Assim, ele é um rico como o rico que conversou com Jesus no capítulo 18. Esse rico do capítulo 18 pergunta para Jesus o que deve fazer para herdar a vida eterna, e Jesus lhe responde com os 10 mandamentos. O rico, por sua vez, afirma que já observa os mandamentos. Então Jesus lhe diz para vender tudo que ele tem, distribuir aos pobres, para assim ter um tesouro no céu, e então seguir Jesus. Mas o rico fica triste ao ouvir isso. E então Jesus diz: como é difícil para os que possuem riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que escutam isso perguntam: quem então poderá salvar-se? Porque um judeu, ele via a riqueza como um sinal da bênção de Deus. Então, se nem o rico poderia ser salvo, quem poderia? Mas Jesus responde: o que é impossível aos homens é possível a Deus. Então nós voltamos a Zaqueu. Quando Jesus chega ao lugar onde Zaqueu está, em cima da figueira, Jesus olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. E Zaqueu desce depressa. E ao contrário daquele rico do capítulo 18, que fica triste e não quer seguir Jesus,
Zaqueu recebe Jesus em sua casa com alegria. As pessoas murmuram pelo fato de Jesus se hospedar na casa de um pecador, mas então Zaqueu demonstra que sua vida foi transformada. Ele produz frutos dignos de arrependimento. Zaqueu fica de pé e diz a Jesus: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. O rico do capítulo 18 não quis vender seus bens e dar aos pobres. Mas Zaqueu faz aquilo que o rico não quis fazer e decide dar metade de seus bens aos pobres. E ele só não dá tudo porque o restante seria usado para restituir 4 vezes mais às pessoas de quem ele roubou. Ele faz mais do que a lei de Moisés pedia nessa situação, que era restituir apenas o que foi roubado e mais o quinto. Então Jesus diz a Zaqueu: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Zaqueu é salvo e é a prova de que o que é impossível aos homens, um rico entrar no reino de Deus, é possível a Deus. Zaqueu é salvo de Jesus porque ele é um filho de Abraão. E Jesus diz isso não só porque Zaqueu é um judeu, mas principalmente porque ele agiu como Abraão. Zaqueu desceu depressa da figueira para receber Jesus, assim como Abraão, que correu para receber Deus em sua casa, em Gênesis capítulo 18. A humildade que justifica é sempre acompanhada por frutos de arrependimento. E esse arrependimento sempre envolverá renúncia. Jesus disse em Lucas capítulo 14: se alguém vem a mim, mas não se desprende do pai, da mãe, da mulher e filhos, de irmãos e irmãs, e até de sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não vem após mim, não pode ser meu discípulo. E mais adiante ele ainda diz: qualquer um de vós que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Todos nós temos nossos ídolos no coração e precisamos renunciá-los se queremos seguir Jesus. No caso de Zaqueu, esse ídolo era o dinheiro, e a renúncia, no caso dele, envolveu um abandono completo. Quais são os seus ídolos? É o ídolo da comida? Considere jejuar com regularidade e fazer abstinência daqueles alimentos que mais lhe levam ao pecado da gula. É o ídolo das redes sociais? Considere excluir suas redes sociais ou, no mínimo, desativar todas as notificações e entrar apenas por alguns minutos em um horário definido do dia. É o ídolo do eu? Considere usar seu tempo livre para fazer o bem às outras pessoas, em algum serviço da igreja ou em uma obra de caridade, e não gastar tanto tempo com você mesmo. E não deixe de considerar seguir a vida religiosa e fazer os votos de castidade, pobreza e obediência, se Jesus está lhe chamando para isso. Por fim, nós podemos perceber nas palavras finais de Jesus que essa história também está relacionada com uma terceira passagem. Ele diz: com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Aqui Jesus mostra que ele é como o pastor da parábola que ele contou em Lucas capítulo 15. Nessa parábola, Jesus fala sobre um pastor que tem 100 ovelhas, mas quando perde uma ovelha, o pastor deixa as 99 e vai à procura daquela que se perdeu. E é exatamente isso que aconteceu na história de Zaqueu. Nós falamos até agora das atitudes de Zaqueu que o levaram à salvação. Porém, se nós olharmos de novo para a história, vamos perceber que a iniciativa sempre foi de Jesus. Zaqueu procurava ver quem era Jesus e por isso ele subiu na figueira. Mas foi Jesus quem decidiu entrar na cidade, antes de qualquer atitude de Zaqueu. E foi Jesus quem o procurou e olhou para cima para Zaqueu. Foi Jesus quem chamou Zaqueu pelo nome. Foi Jesus quem se ofereceu para ficar na casa de Zaqueu. Inclusive, ao se oferecer para se hospedar com Zaqueu, Jesus disse que Jesus devia fazer isso. Devia, usando essa palavra que em Lucas frequentemente indica uma necessidade imposta pelo propósito de Deus. Era o plano de Deus que Zaqueu fosse salvo. Tudo é pela graça de Deus.
É verdade que Zaqueu foi salvo porque ele foi humilde, como o cobrador de impostos da parábola, e porque recebeu Jesus e renunciou tudo, ao contrário do rico do capítulo 18. Mas até essas atitudes só foram possíveis por causa da graça de Deus. E essa graça divina antecedeu as atitudes de Zaqueu não só no tempo, mas na própria eternidade, no propósito eterno de Deus. Esse pastor Jesus, que foi em busca da ovelha perdida Zaqueu, é o Filho do Homem, o mesmo Filho do Homem do capítulo 18, que seria entregue aos gentios, que seria zombado, insultado, cuspido, açoitado e morto, mas que ressuscitaria ao terceiro dia, para a salvação de Zaqueu e do mundo inteiro. A salvação, que é impossível aos homens, é possível para Deus, porque Jesus a conquistou para nós na cruz. E hoje Jesus continua à procura da ovelha perdida. Se você é uma ovelha perdida, longe da igreja de Jesus, saiba que Ele está lhe procurando. E Ele usa mensagens como esta para lhe encontrar e lhe salvar. Se você está ouvindo o convite de Jesus hoje, responda depressa. Abra as portas da sua vida e deixe-o entrar. Seja humilde e abra mão de tudo que lhe afasta de Jesus. Ele vai lhe salvar. E então lembre-se que tudo é graça, até mesmo a sua resposta a Ele. E seja grato por tão grande salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.